Bom dia, meu nome é Tatiane Novaes do Rio e eu irei apresentar para vocês o estudo Capacidade Preditiva dos Índices de Gravidade do Trauma para admissão de doentes na unidade de terapia intensiva de um hospital privado. Declaro que não possuo conflito de interesses nessa apresentação. O objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade dos índices de gravidade do trauma na predição de admissão na UTI de doentes traumatizados. Trata-se de um estudo de corte retrospectivo, realizado em um hospital privado no centro da cidade de São Paulo, no Brasil, constituído por 747 pacientes admitidos nessa instituição de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, e que atenderam os seguintes critérios de inclusão: ser vítima de trauma contuso ou penetrante, com idade maior ou igual a 18 anos, e ser admitido no hospital em até 24 horas do evento traumático. Como critérios de exclusão, tivemos os pacientes que evoluíram a parada cardiorrespiratória, os pacientes transferidos de outras instituições, queimados, afogamento, envenenamento, asfixia e sufocamento. Como variável dependente, trabalhamos a admissão na UTI e as variáveis independentes foram as relacionadas aos índices de gravidade do trauma: RTS, NTS, MRENS, IS, NIS, TRIS e NTRIS. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Depois prosseguiu-se com a leitura dos prontuários na íntegra, preenchimento de um instrumento elaborado para este estudo, transcrição das lesões e cálculos dos índices. Na comparação dos grupos, admitidos e não admitidos na UTI, foram utilizados os testes de Q-quadrado de Pearson, exato de Fisher, Wilcoxon-May-Whitney e Brunner-Mansell. A avaliação da capacidade preditiva dos índices de gravidade do trauma foram utilizadas as curvas ROC e as medidas de tendência diária sobre a curva, todos com nível de significância de 5%. Como resultado, obtivemos 52,5% dos pacientes eram do sexo feminino e idade média de 51,5 anos. A prevalência do mecanismo de trauma foi o contuso e as quedas prevaleceram, com 36,1% da casuística, seguidos das exposições às forças mecânicas animadas. A maioria dos pacientes apresentou trauma leve, 72,3% dos pacientes receberam alta do pronto-socorro adulto e 106 pacientes foram internados na UTI. Quando comparamos os grupos admitidos versus não admitidos na UTI, encontramos que houve diferença significativa entre os grupos em relação às variáveis sexo, idade, mecanismo do trauma, causa externa e atendimento pré-hospitalar, e a análise dos índices de gravidade evidenciou que os pacientes admitidos na UTI apresentaram significantemente maior gravidade do que aqueles que não necessitaram de tratamento intensivo. Quando olhamos o desempenho das curvas ROC, observamos que o IS e o NIS, eles apresentaram melhor desempenho quando comparados aos outros diversos índices de trauma. Quando olhamos aqui na tabela, podemos observar que o IS e o NIS apresentaram uma área sobre a curva maior que 0,90, com intervalo de confiança bom, boa sensibilidade e especificidade e uma acurácia acima de 80%. Neste contexto, podemos concluir que os índices anatômicos IS e NIS apresentaram melhor capacidade preditiva para admissão na UTI de doentes traumatizados atendidos neste hospital privado. Essas foram as referências que eu utilizei neste estudo e nesta apresentação. Obrigada.